Vamos voltar a Brasília. É o Márcio Rocha que está conosco mais uma vez para falar a respeito dos brasileiros advindos da faixa de Gaza e com um trabalho de resgate da diplomacia brasileira. Fala, Márcio. Oi, pessoal. Voltei para dizer que um novo grupo de brasileiros e parentes palestinos já deixou a faixa de Gaza, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores. Essa operação está trazendo 12 pessoas que estavam no local de conflito entre o governo de Israel e o grupo Hamas, devem pousar aí em São Paulo ainda nesta quarta-feira. Ainda segundo o governo do Brasil, a iniciativa humanitária atende a pessoas que não puderam ser retiradas em operações anteriores e é resultado de gestões do governo brasileiro junto às autoridades dos países da região. Os contatos foram coordenados pela área consular do Palácio do Itamaraty, que comanda o Ministério das Relações Exteriores, e foram realizados pelas embaixadas do Brasil em Amman, capital da Jordânia, Tel Aviv, em Israel, e pelo escritório de representação em Ramala, que fica na Palestina. Os preparativos da ação ocorreram em sigilo justamente para garantir a segurança dos repatriados. Os que necessitarem de acolhimento na chegada ao Brasil serão assistidos por uma equipe do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Desde outubro de 2023, 127 brasileiros e familiares diretos de nacionais foram retirados da faixa de Gaza. No total, 1.572 pessoas que se encontravam em Israel, na Cisjordânia ou também na faixa de Gaza e que se manifestaram, que partiram de sair da região e que foram retiradas da área de conflito pelo governo brasileiro. Eu volto com vocês. Qualquer novidade, eu chamo vocês aí. E não dá, pessoal. Tchau, valeu, tchau. Obrigado, Márcio. E não dá para não dizer que os brasileiros tiveram uma baita sorte, porque sair de território de gado, território de Gaza, para voltar, seja para o Brasil, para a Europa, para onde quer que seja, é uma tarefa cheia de medos, né? Não só o de estar lá, mas o de sair de lá. Por exemplo, o exército de Israel disparou contra uma delegação de diplomatas que estavam em viagem à Cisjordânia. E isso aconteceu, teve reação de países europeus. Não que ter reação signifique lá grande coisa, porque dia após dia, relatos após relatos, a gente continua aqui todos os dias falando a respeito do que o exército de Israel, sob o comando de Benjamin Netanyahu, faz naquela região, Zaidan. Inclusive havia representante diplomático do Brasil, da União Europeia, do Egito, da Jordânia, que é ali do lado, Marrocos, Portugal, China, Áustria, Bulgária, Turquia, Espanha, enfim, Canadá, Sri Lanka, México, Índia. E por que esses diplomatas passaram por isso? Há uma reação na Europa que na Espanha, na Inglaterra, na Itália, o Egito também reagiu, mas é preciso que eles avancem um pouco mais. Por que ocorreu? Ora, o que eles alegam no Exército de Israel é que esse grupo saiu do itinerário aprovado e se dirigiu a uma área não autorizada. E aí os soldados que estavam nessa área teriam dado tiros de advertência. Não é? Então, tiros de advertência, foram para cima, foram em direção ao veículo, e isso tem de ser esclarecido. Mas o mais importante é por que havia áreas que não poderiam ser visitadas. Por que esses diplomatas tiveram, no roteiro aprovado, tiveram um veto expresso a determinadas áreas? O que há nessas áreas? Que tipo de operação tem sido feita? Porque esse é um momento de situações inéditas na Cisjordânia. Porque uma coisa é o avanço dos colonos, ao fato de que apenas 20% tem a administração da Autoridade Nacional Palestina, e mesmo assim, uma administração sem poder. Você tem outros 20% sob a administração civil da Autoridade Nacional, Mahmoud Abbas, e controle militar de Israel. E 60% controle total de Israel, e com desenvolvimento contínuo das colônias, inclusive com incentivo daquele que hoje é um dos principais responsáveis pela Cisjordânia, que é Smotrich.
Ele que defende a expulsão dos palestinos de Gaza, e na verdade com a sua doutrina de todo e qualquer lugar em Israel, ele tem uma função administrativa na Cisjordânia. Mas, desta vez, não é só isso. Há operações com uso de aviões, o avanço de infantaria não é aquele de batalhões especializados em tumultos, ou a caça de alguém que é acusado de cometer um ato terrorista, ou um ataque contra a autoridade israelense. Não é isso. São operações pesadas de infantaria, com blindados, inclusive com apoio da aviação. Então, uma situação inédita na Cisjordânia, e é nesse cenário que se deu essa visita dos diplomatas e que, quando saíram do itinerário aprovado, foram recebidos à bala.